Eu, particularmente, não vejo como o Powell cortaria em setembro, dado que as tarifas começam no 1º de agosto. É um espaço muito curto de tempo para assimilar o quanto de preço na inflação isso de fato estaria fazendo, né? Porque a maioria das empresas sequer sentiu o baque da tarifa ainda, né? Muitas delas se prepararam, ficaram com estoques elevados nesse primeiro semestre, nesse primeiro baque da tarifa. Então a maioria delas não sentiu esse peso das tarifas nos balanços. Não tiveram que repassar preço, não perder margem ou repassar preço para... Até porque são somente os dados mais recentes, pelo que a gente viu, por exemplo, o livro bege, que às vezes é deixado muito de lado pelo investidor. Ele começou agora só a reportar que algumas companhias estão começando a jogar para os consumidores os preços que dá as tarifas, né, o Kevin, repassando para o consumidor esses custos com as tarifas, somente agora, né? Perfeito. Então não pega exatamente o que os balanços corporativos estão repostando neste momento. Perfeito. E pelos PMIs a gente também consegue ver, então assim, o que tá claro é grande parte, ou pelo menos assim, o principal do peso das tarifas não está sendo repassado ainda, né? A gente não sabe se isso vai... em que magnitude as empresas conseguem repassar para o consumidor e em que magnitude elas vão sofrer na margem, né? Talvez um pouco dos dois. Então a empresa perde um pouco de margem, repassa o que conseguir repassar, o que joga a inflação para cima, só que pelos próprios PMIs que são reportados, as empresas estão avisando, a gente ainda estava com estoque, ainda não repassamos tudo, né? Então a gente ainda está consumindo aqui o estoque. Uma vez que esse estoque acabe, que eles entendam qual vai ser o valor final dessa tarifa, aí as empresas vão ter que realmente se reestruturar para esse novo modelo tarifário. Isso ainda não aconteceu. Então, se de fato a gente tiver a partir de 1º de agosto, cara, cortar em setembro é muito cedo. Você não vai ter nem de perto essa magnitude de o quanto isso vai para a inflação. Então, acho que fica muito apertado para o Powell cortar, a não ser que o mercado de trabalho fique realmente muito feio daqui para lá. O que não é o sinal ainda, né? O mercado de trabalho segue, de certa forma, sólido nos Estados Unidos. Os dados mostram, né, atividade ainda aquecida, mercado de trabalho bem consolidado, né? O Kevin, não há um indicativo ainda de um recuo, né? Difícil. Então, Kevin, para reforçar, pelo que você vê de dados atualmente, não tem como o Powell indicar um corte de juros para setembro na reunião dessa quarta-feira. Acho que faz zero sentido. Faz zero sentido ele cortar. Se ele vai ou não dar algum indicativo, aí é difícil dizer. Não dá pra gente prever, né? Pode ser que ele... Assim, o Powell, ele é por natureza muito dovish também, né? Ele gosta de cortar. É que tem que ter um espaço, mas ele gosta. Então, assim, se ele der um indicativo, eu acho que o mercado já vai acreditar que ele corta, vai botar no preço. É aquele cenário bom. Mesmo que chegue em setembro e a gente talvez mude de ideia, por enquanto seria um cenário positivo. Mas não é o que os dados mostram. Mas eu acho que tem zero chance, assim, não, pelo menos se ele seguir a cartilha do que ele vem falando, de que ele quer ver primeiro esse impacto tarifário antes de começar a cortar, tem zero chance de cortar em setembro. E aí, né, o Kevin, você falou sobre independência do Banco Central. Se o Powell, se ele indicar um corte já nessa reunião de setembro, vai ser uma mudança de discurso, né? Porque a gente aqui no Tarde TC News, a gente faz a cobertura toda a decisão de juros, a gente tá escutando o Jerome Powell. E até mesmo os indicativos deles são muito leves, sempre reiterando os dados e sempre reiterando que o Fed está confortável em esperar. Ele tem falado isso em todas as reuniões do ano, dá pra afirmar. Ele tem falado isso, que o Fed está confortável nesse patamar. Se ele muda esse discurso 5 dias depois de ter recebido a visita do Trump para a obra, e o Trump ter falado que falou de juros pressão, com ele... O mercado vai achar que foi na pressão? O mercado pode... Essa é a minha pergunta. O mercado vai achar que risco, foi na né? pressão? Pode ficar esse risco, que também não seria nada positivo, né? Se ele falar que corta em setembro, dado que pelos dados, pelas expectativas, pelo discurso dele, não deveria, pode sim ser visto como uma pressãozinha ali do Trump, né, que deixou ele numa situação bem constrangedora, né? Acho que foi tão engraçado aquela cena do Powell com o Trump naquela cena do CEO no show do Coldplay, né? Foi o mesmo nível de constrangimento, assim. Foi bizarro.
Mas pode ser, viu, Medina? Aí o mercado pode começar a achar que entrou numa pressão e aí o resultado disso é o quê? Uma inclinação da curva de juros americana. A taxa longa deveria subir mais que a curta, caso isso acontecesse. Né? Lembrando que ele tá falando sobre um cenário hipotético ainda, né? É difícil saber qual que é o... Minha opinião, eu acho que ele não vai dar sinal. Eu acho que ele vai vir duro, ele vai dar o sinal de que não tem espaço ainda para um corte. Eu acho que esse... a minha expectativa pro Fed, é o que o Powell deveria fazer, na minha opinião. E é numa semana que, além da decisão de juros, tem os balanços do restante das Mag 7, né, o Kevin? Alphabet, mercado curtiu. Tesla, mercado não curtiu tanto. Teremos outras 4 reportando esses resultados. Qual que é a sua expectativa para isso? São todas menos a Nvidia agora, né? Assim... Nvidia é mais pro fim, né? Nvidia acho que é uma das últimas, né, que reporta. O que a gente pode dizer, na verdade, Medina, acho que das Mag 7 sobraram 2, né? Agora acho que é Mag 2. Porque todas as outras meio que se perderam aqui no meio do caminho, né? A Tesla e a Apple também, né? Estão muito ruins, assim, de performance de uma forma geral. Acho que... não lembro quanto cai a Tesla no ano agora, mas a Apple deve estar caindo aí perto de 20% no ano, é meio bizarro, assim, acho que a Tesla tá por aí também. Então, assim, são duas que estão performando muito mal e de forma justificada, né, assim, os balanços estão vindo ruins, né, a Tesla principalmente, perdendo crescimento ano contra ano, e a Apple tá também com uma situação complexa, com todo esse cenário de tarifas, enfim, é uma empresa que depende muito do mercado chinês, né, da produção chinesa, então... o cenário da Apple é bem nebuloso e justifica também essa performance ruim da empresa. As outras, né, a gente tem a Alphabet, Meta e Amazon, que tem ali as suas particularidades, mas não estão com performances tão positivas no ano. Elas estão praticamente no 0 a 0 aqui no ano. Né? A Alphabet, a gente sabe, reportou bem, foi um resultado acima das expectativas, foi um resultado sólido, mas o mercado segue com aquela... ideia de que ela pode ser disruptada em algum momento por inteligência artificial. A gente vê múltiplos baixos aqui para Google, né? E quando a gente fala de Meta e Amazon, são duas que estão performando, que estão reportando um pouco melhor, mas também não tá indo tanto para performance, para o preço delas, né? Elas estão mais ou menos no 0 a 0. O que está realmente muito forte é Microsoft e Nvidia, né? São as duas que estão puxando o mercado acionário americano esse ano. E assim, os balanços que importam, né? Se a Microsoft, e isso mostra o quão apertado tá ficando esse mercado americano, né, Medina? Porque agora, antes a gente dependia de 7 empresas, agora a gente tá dependendo de 2, né? Então assim, tá cada vez mais apertado mercado, né, americano. Se uma hora rompe uma dessas empresas, aí, entendeu? Ferrou. Uma pergunta que eu fiz pro Acílio na semana passada, ele participou, Acílio Marinello, da Essential Consulting aqui, a gente comentando sobre os balanços das Mag 7, e eu fiz a pergunta pra ele, o quanto que o mercado, ele antecipou, até de forma muito entusiasmada, o retorno que esse investimento em inteligência artificial traz para as companhias, né? Porque é isso, né? A gente vê o CAPEX, por exemplo, da Alphabet subiu, né? Tá aumentando ali. E o mercado ainda não enxerga, né, um retorno para a receita e tudo mais. Ele ainda não existe. É um retorno futuro, projetado, que as empresas têm. Perfeito. E vai ter que ser o maior retorno da história da humanidade. Porque foi o maior CAPEX da história da humanidade. Então, inteligência artificial tem que se pagar muito para compensar todo esse CAPEX que foi feito. E um dos resultados disso agora, o que a gente tem visto, a Google aumentou o CAPEX justamente porque ela está tendo que correr atrás do rabo para investir mais em cloud, porque ela deixou isso um pouco para trás ali para investir em inteligência artificial. Então, assim, o que cresce na empresa em termos de receita? Cloud. Está crescendo 30% ano contra ano a receita. É o principal fonte exponencial de crescimento de receita do Google hoje. Então, assim, eles tiveram que correr atrás para investir no CAPEX aqui. A Microsoft fez um movimento parecido. A Microsoft investiu muito em inteligência artificial, deixou o Azure meio de lado por algum tempo. E aí, no último balanço, a Microsoft já também trouxe essa frente pra gente, falando, ó, a gente vai voltar a investir mais forte no Azure, porque é a principal fonte de receita da empresa. Né? Então, assim, a Microsoft também já deu um pouco desse sinal. E aí a gente tem a Nvidia, né, que tá realmente reportando muito bem, teve um primeiro trimestre bom, o segundo trimestre tem uma expectativa também forte, e é preocupante, porque, por um lado, né, o que
aumenta as expectativas de um balanço sólido da NVIDIA, o mercado puxou muito a empresa, porque teve toda aquela discussão de que a empresa voltaria a vender os chips, né, H20 para a China. Só que quanto mais a gente lê sobre isso, menos claro tá, né? A gente vê que o Trump meio que fala, não, peraí, não... A gente tá negociando ainda, né? Não tá claro. E aí você tem senadores nos Estados Unidos que tentando barrar isso, falando, não, mas não é pra vender. Vai vender isso pra China, isso aí vai virar poder militar na mão deles. Então não é pra vender. Você tem muito senador nos Estados Unidos querendo barrar. E o CEO da NVIDIA, né, o Jensen, tá fazendo reunião com os chineses, falando, não, gente, tá tudo certo, a gente vai voltar a vender. Falando pra todos os investidores, não, a gente vai voltar a vender pra China, tá tranquilo, isso daí já tá negociado. Então, assim, não tá negociado. O que parece é que, na verdade, o CEO da NVIDIA tá tentando transmitir uma imagem de que, ó, essas vendas pra China dos chips já tá meio que certo, essa restrição vai cair, o Senado americano não quer que caia, e o Trump tá meio que... Não falei que vai cair, né? Eu tô negociando. Então, assim, não tá claro ainda isso em relação à NVIDIA, e é uma fonte primária de receita, né? A NVIDIA perdeu 8 bilhões de dólares em receita no primeiro trimestre por conta dessa restrição para a China, que se não voltar, vai ser difícil da NVIDIA continuar batendo as metas, os guidances que ela tem entregado. Então pode ser aí uma vertente complicada para a NVIDIA essa questão dos chips para restrição para a China. Então assim, é isso, a gente está com o mercado americano que está cada vez mais estreito. Hoje são duas empresas que carregam muito forte o índice americano, o S&P 500, e tá começando a ficar difícil, cada vez mais difícil de defender mais movimentos de alta, né? Os múltiplos já são de novo bizarramente altos, né? Das Mag 7, do S&P como um todo. Então tá difícil. Mas essa semana é a principal semana para balanços nos Estados Unidos, né? Cerca de 40% do PIB americano reporta essa semana. Perfeito, Kevin. Bom, 5h53, Kevin. E a gente nem tratou no tema acordos e tarifas, né, Kevin? Tem o acordo dos Estados Unidos e União Europeia, trouxe um certo alívio, uma preocupação, né? As bolsas europeias recuaram. E a tarifa aqui no Brasil que pressiona o investidor local, Kevin. Neste assunto que você pode trazer para o nosso espectador. Talvez o engraçado aqui, Medina, seria se esse acordo com a União Europeia levasse a uma realização do mercado europeu, né? Que é o que talvez parece que vai acontecer, né? Porque a gente... É estranho, mas o mercado europeu, na verdade, ele subiu, né, nesse cenário de possível conflito com os Estados Unidos, porque o investidor europeu que estava muito alocado em mercado americano teve um começo de ano muito difícil. Basicamente porque a gente teve todo aquele cenário, né, de bolsa americana indo bem mal no primeiro semestre, mas também o dólar foi muito fraco, né? O dólar enfraqueceu muito nesse primeiro semestre, especialmente contra o euro. Então, o investidor europeu que estava investido em Estados Unidos perdeu muito dinheiro, principalmente por conta da moeda, né? E quanto mais o Trump confundia as coisas, né, maior era o cenário de incerteza, mais esse investidor europeu tirava dinheiro dos Estados Unidos e realocava, repatriava esse capital para dentro do seu país, né, para a Europa. Então você teve um cenário de alta de euro muito forte. E isso se manteve até aqui, né? Agora, o que a gente está vendo é que possivelmente a Europa vai chegar a um acordo com os Estados Unidos. A gente vai para a tarifa mínima de 15%, né? E todas aquelas promessas de investimento e tal, aquilo já meio que está claro que não é certo que vai acontecer, né? Nem tem como garantir que aconteça, né? A própria União Europeia já falou isso, que esses investimentos que o Trump fala de 600 bilhões e etc, não é certeza que vai acontecer. Mas, enfim, o que aconteceu foi que a incerteza diminuiu muito. E o que a gente viu hoje foi um movimento muito forte do dólar contra o euro. Então você teve um fortalecimento do dólar de novo acontecendo de forma clara e forte hoje. Então, assim, pode ser que aqui seja um momento onde a gente tenha talvez um repique ou, enfim, toda essa alta forte do euro contra o dólar que aconteceu esse ano, talvez aqui a gente tenha um movimento meio contrário, pelo menos no curto prazo aqui, como uma forma de realização. Talvez o investidor europeu bote parte desse lucro aí que ele teve, ou, dessa repatriada que ele fez de capital, acalme agora nesse terceiro trimestre do ano.
Perfeito, Kevin. Bom, aqui no Brasil você queria falar de algumas companhias, né? Que tem muita gente falando de Petrobras, né? Hoje teve um movimento Petrobras bem forte. A gente viu a corretora Necton na ponta vendedora, muito forte no gráfico de 5 minutos, mas devolveu tudo e fechou no mal de 0,13%. Por que você separou Petrobras para falar com a gente, Kevin? Eu acho que Petrobras está ficando num cenário interessante para a gente começar a pensar em compras, tá, Medina? Assim, a gente ainda tá no momento complexo. Acho que se a gente tiver uma desaceleração econômica global mais forte, prejudicar o preço do barril de petróleo, a empresa pode sofrer. Enfim, tem toda a questão de como o Lula aparece nas pesquisas, também pode impactar o preço do ativo. Mas eu acho que está ficando interessante avaliar Petrobras. Por quê? Hoje a empresa, obviamente, não precifica o cenário mais otimista de petróleo que a gente tem hoje, né? Hoje a empresa deve estar negociando a um preço de barril de mais ou menos $55 por barril, né? Sendo que a gente sabe que o spot está perto de 70. Então, assim, tem um desconto muito grande, óbvio, por ser estatal, todas as questões de risco e tudo mais. Só que mesmo como uma empresa estatal, a Petrobras hoje tem um desconto bem grande, até em comparação a outras empresas de petróleo estatais de países da América Latina, né? Como, por exemplo, a estatal da Colômbia, a estatal da Argentina, a YPF. Essas empresas negociam com múltiplos mais altos que a Petrobras. Então, essas empresas negociam a 4,3 vezes EV/EBITDA, da Petrobras negocia 3,6. Então, assim, só para a Petrobras fazer se comparar, né, essas outras empresas estatais da América Latina, é uma alta de quase 50% no preço do ativo, né? Então, assim, você tem... E se a gente olhar, né, para o balanço como um todo da Petrobras, ela ainda é uma empresa que está pagando ali 10, 12% de dividend yield, não tem M&As para acontecer, não tem grandes investimentos para fazer, o CAPEX dela provavelmente vai ser bem mais baixo do que ela tinha dado como guidance, porque o guidance da Petrobras era um guidance de um barril a quase $90, esse cenário não aconteceu, então provavelmente a empresa vai diminuir aquele CAPEX que ela tinha dado para o mercado para os próximos anos. Isso vai ser bem mais baixo, o que ajuda obviamente a manter aí um dividend yield mais alto. E obviamente você começa a tradear em algum momento, entre os próximos meses, a gente começa a de repente tradear um cenário de eleição, né? E aí você, dependendo de como o mercado tradear esse cenário de eleição, isso pode começar a se justificar para o preço da Petrobras. Então, assim, olhando para as empresas de petróleo hoje, eu estou começando a achar a Petrobras talvez até mais interessante do que as outras.